Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Porque o apóstolo Paulo diz aos irmãos tessalonicenses que não ficassem comovidos e abalados com as tribulações e com as perseguições que ele estava sofrendo por pregar o evangelho da graça de Deus a eles. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé verdadeira, o dom que não existe em nós, mas vem de Deus, aguardamos a esperança da justiça de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo, que nos deu a fé necessária para crer no Evangelho da graça de Deus, também nos conforta, nos consola e nos ensina através de nossos irmãos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. É por isso que enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Gente, porque não vem sobre nós tentação, senão humana, quando pregamos o evangelho da graça de Deus. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, Deus dará também o escape, para que a possamos suportar, inclusive avisando-nos antecipadamente das aflições que teremos, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Pois estando ainda convosco, irmãos, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Mas por que disse o apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalonicenses? Vós mesmos sabeis que para isto, ou seja, para padecer tribulações e perseguições, fomos ordenados por Cristo Jesus, para pregar o evangelho da graça de Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Gente, porque é coisa agradável a Deus que alguém, por causa da consciência em obediência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. E por que perguntou o apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas? Persuado eu, apóstolo Paulo, agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Romanos capítulo 6, versículo 16. Porque não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou obedecemos aos homens que são escravos do pecado para a morte e condenação eterna, ou da obediência à pessoa de Deus para a justiça, da salvação e vida eterna, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 16. E por que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas? Se tivesse ainda pregando o evangelho da graça de Deus agradando aos homens, não seria servo de Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Porque eu, apóstolo Paulo, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo conforme a vontade dos homens, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Porque não o recebi, o evangelho da graça de Deus, e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo em pessoa, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 12.
Gente, o próprio Jesus Cristo em pessoa disse ao apóstolo Paulo no caminho para a cidade de Damasco: levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, como está escrito em Atos capítulo 26, versículo 16. Mas então por que enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Porque não podendo eu, apóstolo Paulo, também esperar mais, mandei-o a Timóteo saber da vossa fé, temendo que o diabo, o tentador, vos tentasse, e que o nosso trabalho de lhes pregar o Evangelho da graça de Deus viesse a ser inútil, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Mas qual é a razão, irmãos, pela qual ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé? Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7. Porque vindo, porém, agora Timóteo de vós, Tessalonicenses, para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. E por que agora vivemos, se vós, irmãos, estáis firmes no Senhor Jesus? Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Porque que ação de graça podemos dar a Deus pelos nossos irmãos? Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. E o Senhor Jesus vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Jesus te ama. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional à pessoa de Deus e não aos homens, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque para que ninguém se comova por tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto, ou seja, para padecer tribulações e perseguições, nós somos ordenados por Cristo para pregar o Evangelho da graça de Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Amém? Dani e Miguel.